Glórias a Deus. Nós vamos participar do devocional falando sobre o pecado. O pecado ele destrói, mas Jesus restaura. Mas João 8,34 diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Afinal, a gente fica perguntando, o que é o pecado, né? O pecado é a gente desobedecer à vontade de Deus. Isso é a grande verdade, a gente distorcer a verdade de Deus, né? A gente precisa, na verdade, hoje, imaginar que nós estamos num mundo caótico, um mundo difícil, em que há uma tendência enorme de priorizar a vontade do ser humano, né? E a gente, para encontrar assim, uma definição para pecado, a gente pode pensar, por exemplo, nas consequências que aconteceram com o filho pródigo, o filho mais novo, né? Quando ele resumiu tudo, pediu todos os seus bens, a parte dele ao pai. Por quê? Porque ele estava sob a influência das necessidades do ser humano dele, para poder ele buscar o rumo dele. E aí as consequências vieram. Né? E a gente pensando nessas consequências, que a gente vê o que o pecado gera na vida da gente. Né? Aquele jovem se sentiu fraco, se sentiu derrotado, se sentiu desanimado. Sabe por quê, meu irmão? Porque o pecado ele anestesia a alma. Sabe? A pessoa perde a capacidade de enxergar a si mesmo. Ele não percebe os riscos que ele está colocando a vida dele, está submetendo a vida dele. Não consegue avaliar o seu comportamento, a sua conduta. Todo mundo diz, olha, rapaz, isso aí não está correto. Mas a pessoa está anestesiada e vai com aquele propósito, com aquele desejo carnal, algo assim muito difícil. A pessoa perde o senso da vida, sabe? Perde a razão, na verdade, né? E fica cego, a pessoa fica cega. As pessoas falam, como eu falei, todo mundo diz, rapaz, isso não é correto, e a pessoa está tão cega pelo foco, pelo um desejo carnal, que não quer nem saber. A pessoa está prisioneira desse desejo, desse objeto de desejo. A pessoa fica assim. É difícil, é como se o pecado roubasse a autonomia da gente. A gente fica sendo conduzido por esse desejo, por essa anestesia da alma que vem da influência maligna, sabe? E aí isso fica controlando a vida da gente, controlando a vontade. É algo assim dificílimo, sabe? E aí a gente sabe que esse pecado, normalmente, essa influência maligna, ela fica levando a gente pro abismo, fica conduzindo, a gente fica cego. É algo assim muito difícil. Mas tem uma boa notícia para nós, que o pecado, ele tem um caminho de volta. O pecado tem um caminho de volta. Meu irmão, coloque na sua mente que nenhum ser humano pode ir tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que não possa ser alcançado pelo amor e pela misericórdia e pela compaixão de Jesus Cristo. Ele te abraça, ele te acolhe, sabe? Ele reveste todo esse processo de estar anestesiado, de derrotismo. Ele reverte esse desânimo, ele te abraça e te acolhe de volta. E a gente lembra em Colossenses 13, quando fala, né, que a pessoa sai das trevas para a luz com esse abraço de Jesus. Lá em 1 João 3,14 diz que a pessoa sai da morte para a vida. O pecado leva à morte, mas Jesus dá a vida. E lá em Lucas 15:32, lá no filho pródigo, falando do filho pródigo, diz que esse abraço de Jesus, esse acolhimento de Jesus, ele traz alguém que estava perdido e foi achado, e vem para a luz. É algo assim maravilhoso. Meus irmãos, é possível reverter sim esse distanciamento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. É possível, meu irmão, experimentar essa restauração de Jesus através do abraço dele. É preciso a gente crer que nós vamos ter a vida de volta quando nós somos abraçados por Jesus. Mesmo passando por pecado, entregando
a nossa vida muitas vezes a essas tendências malignas, né? Mas é esta possibilidade da gente retornar aos braços do Pai é que é a boa notícia para nós, né? O Evangelho de Jesus está essa boa notícia para nós. Começar tudo de novo, jamais desacreditar, jamais, jamais. Não importa tão longe a pessoa foi nessa escuridão, não importa. É possível voltar e receber esse abraço, esse acolhimento de Jesus, sabe? Esse caminho de volta ele começa quando a gente se arrepende, né? Sabe? Se a gente confessa a Jesus nossos pecados, nossos erros, né? Só basta dizer assim, Pai, eu pequei contra ti. Fala só isso para Jesus, como o Davi falou. Eu pequei contra ti. Não precisa a gente exigir nada dele, não. Simplesmente dizer, Jesus, a minha condição de pecador é esta. Agora eu sei que eu não fiz nada direito para te agradar. Apenas eu descansar minha vida nos teus braços, na tua vontade, no teu acolhimento. É assim. Pois então, o cristão genuíno, ele se arrepende sempre que ele percebe o pecado que cometeu. Todo tempo que acontecer, ele se arrepende e confessa seus pecados, sabe? Porque o pecado não é só um ato momentâneo, não. Tá? É uma coisa permanente. Então, por isso que a gente sempre tem que estar pedindo perdão ao nosso Pai Celestial. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Cuida dos teus filhinhos, Pai. Oh Deus, como a tua palavra que o Senhor nos ensina, para o Senhor nos ajudar, oh Deus, a não cair no pecado, Jesus. Tentação vem, mas que o Senhor nos ajude a resistir à tentação. Obrigado, Pai. A honra é tua. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.